Wilberforce, gente, tem algumas coisas que a gente vai dizendo assim, na hora que bate o desespero de querer falar tudo da vida da pessoa e a gente só tem 4 minutos para cada pessoa, a gente fala, por exemplo, vocês podem assistir Amazing Grace, que é um filme que retrata a vida do Wilberforce. Em português, Jornada pela Liberdade. Jornada pela Liberdade, ok. Bom, ele é da Inglaterra, nascido em 1759, como vocês podem ver. E ele entrou para a área da política muito cedo, desde que ele ainda era estudante, e ele se tornou um deputado. O engraçado é que, assim, em 1784, ele foi oficialmente para trabalhar como deputado. Em 85, a conversão dele. Ele já vinha de uma família cristã, mas ele teve uma experiência de entender mesmo o cristianismo e se converter. E a conversão dele foi aquela coisa assim... Minha vida inteira precisa mudar agora. Tudo mudou porque agora eu pertenço a Cristo. Ele foi discípulo do Newton, John Newton. Vocês conhecem? Que é aquele, vocês vão conhecer, quer ver? É aquele que fez aquela música Amazing Grace, que era traficante de escravos, se converteu e tal. Bom, acontece que logo que ele se converte, ele começa a trabalhar em causas buscando a justiça. Uma das causas que ele trabalhava, por exemplo, era a criação de uma sociedade protetora dos animais, já naquela época, protetora, assim, contra a crueldade contra os animais. Enfim, várias coisas nesse estilo, assim. E aí, ele começa logo a se envolver com a questão da abolição da escravatura, na qual ele trabalhou por longos 45 anos da sua vida. E trabalhou mesmo, assim, o filme retrata um pouquinho essa coisa árdua que foi a luta contra um sistema que estava estabelecido naquela época de que as pessoas, era normal, era assim mesmo, tudo bem, não tem problema. Então a cosmovisão dele era de que todo ser humano possui uma dignidade. Eles tinham até uma frasezinha que eu não lembro agora, mas dizia assim, ele também não é filho de Deus, alguma coisa assim. Então, a luta dele toda foi a partir da visão dele de que todo ser humano precisava ser tratado com dignidade e merecia liberdade. Então, quando ele começa a lutar contra isso, ele começa a enfrentar uma oposição muito grande na Inglaterra, no mundo inteiro isso era normal. E ele fica doente depois de um longo tempo e ele se retira. O fato é que em 1833 foi assinado, foram várias fases, tá? Eu estou resumindo, mas foi assinado finalmente o tratado lá de que estava proibida a escravidão na Inglaterra. Um tratado que os efeitos chegariam aqui no Brasil cerca de 55 anos depois, chegou em 1888, né, o final aqui. Mas é uma história de alguém que basicamente dedicou a vida dele inteira por uma causa e que todos nós hoje vemos o pessoal lutando pelas questões de direitos humanos. E o engraçado é que hoje em dia aqui no Brasil, eu pensei nisso, quem está ligado com direitos humanos geralmente está ligado com valores mais liberais, assim. E o Wilberforce, não, ele era extremamente conservador em muitas, muitas coisas. Então, uma delas era o papel da mulher na sociedade, enfim e tal. Mas a questão é que isso trouxe um impacto muito grande, um chamado, ele considerou um chamado lutar contra a escravidão. E ele foi bem sucedido, embora ele tenha falecido 3 dias depois de ter sido assinado esse pacto, essa lei. Então ele ainda viveu para ver o resultado do seu trabalho. Alguns não viveram para isso, né? Ok, próximo. Próxima. Quem é essa? Fala, Carol. Jane Austen. A Carol já está com 2 pontos, vocês estão ficando para trás. Gente, essa é a linda, maravilhosa Jane Austen, que o Lucas já mostrou que é uma escritora, não vai dar tempo de eu perguntar para você. Todo mundo sabe que ela todo mundo sabe. Você falou Orgulho e Preconceito no ouvido dela, né? Todo mundo conhece, ou quase todo mundo, os filmes, mas poucos conhecem os livros e pouquíssimos sabem que ela era cristã. E os livros, eu acho que assim, no começo, nós esquecemos de falar, mas a gente tinha pensado que existem muitos, tá, gente, cristãos influentes na sua área de atuação. O que a gente queria diferenciar aqui é aqueles cristãos que produzem algo com base na cultura cristã em que eles viviam,
e aqueles que tomaram a decisão, não, eu vou criar algo a partir da cosmovisão cristã. A Jane Austen é um pouquinho mais puxado para o lado de cultura onde ela estava, porque é o seguinte, o pai dela era pastor, reverendo da igreja anglicana, mas na época em que ela viveu, ele era, por exemplo, um cidadão comum. É mais ou menos assim, como se ser um pastor fosse ser o guardião dos valores morais do povo. Então, eles iam aos cultos 2 vezes no domingo, ele visitava as pessoas, mas ele não era um teólogo, digamos assim. O pastor não era alguém que estudava muito teologia. Mas o pai dela gostava muito de estudar todo tipo de assunto. Eles tinham uma biblioteca de uns 500 livros, que para aquela época eu acho que é uma biblioteca considerável. Então ela cresceu no meio muito dessa coisa de leitura, literatura, escrita. Ela era chamada a poeta da família. Por que é legal? Porque é legal, né? Não, brincadeira. Tem até uma crítica ao excesso de culto a Jane Austen. Hoje em dia tem uma igrejinha assim, Jane Austen, oh meu Deus e tal. Mas é muito interessante, até o Paul Washer, uma vez eu assisti uma pregação dele, em que ele defende que as meninas da igreja deveriam ler mais Orgulho e Preconceito, Razão e Sensibilidade, Emma e etc. Porque esses livros, eles são romances, mas são romances extremamente embebidos numa questão moral muito forte. Não moral de regras morais no lado chato da palavra, mas assim, o Paul Washer fala que a menina quando lê, ela suspira lendo Orgulho e Preconceito, não é só porque o Mr. Darcy é lindo, maravilhoso, mas porque é uma história onde tudo é muito essencial. Em uma época em que a gente vê valores muito deturpados e relacionamentos banais e supérfluos, lá é tudo essência, assim. São histórias muito de coração, de ponto de vista homem, ponto de vista mulher. Então, de forma geral, eu creio que o bem que ela fez continua repercutindo até os dias de hoje. Inclusive, eu defendo que deveria ter escola dominical estudando Orgulho e Preconceito com as adolescentes e os adolescentes, porque os valores são muito fortes ali. Parei. Ótimo. Próximo. Quem é esse cara? Não dá para ver muito bem, sangue né? fino. Alguém? Não? O pessoal da engenharia é imperdoável não saber quem é esse cara. Michael Tá, mas Faraday vocês sabem quem foi, né? Tudo bem. Dito isso, quem ele foi? Oi? Elétrica? Capacitor? Motor? Indutor? Ventilador. Basicamente, a gente deve qualquer coisa que diz respeito a motor elétrico a esse cara. Michael Faraday viveu de 1791 a 1867 no Reino Unido, foi um físico químico. Agora, o que eu mesmo não sabia, algumas coisas que eu não sabia dele, apesar de ter feito engenharia elétrica, é que Faraday, na sua infância, não teve uma educação formal. Tudo que ele teve foi uma educação em casa bastante básica sobre matemática e português. E aos 14 anos, o pai dele era ferreiro, ele vinha de uma família muito simples. Então, aos 14 anos, ele começa a trabalhar. E ele começa a trabalhar como numa livraria. E ele fazia um trabalho de carregar livros, basicamente de um lado para o outro, e trabalhar com isso. E acabou que ele leu todos os livros que passou pela mão dele nesse período que ele trabalhava na livraria. Então, de uma educação bastante informal, ele passou a ser um conhecedor prolífico de literatura e ciência. E aos 21 anos ele começa a trabalhar como assistente de um membro da Sociedade Real, da Royal Society. Um cara que não adianta eu citar, que eu não sei quem é, eu acredito que nenhum de nós conhece. Mas fato é que ele começou a trabalhar para esse cara como assistente, e um tempo depois ele foi convidado por esse cara a ser seu assessor, seu assistente de laboratório. Então foi onde Faraday teve essa inserção no meio científico. E, bom, a partir daí ele tem um currículo absurdo de descobertas e produção de material. Ele, justamente por esse fato dele não ter tido
um ensino formal no que seria a escola da época. Ele era um cara muito intuitivo, então boa parte das descobertas dele vieram de experimentos de intuição. Então ele era um cara que começava a fazer experimentos e começava a intuir coisas, e as coisas realmente estavam certas. E aí, com isso, ele é responsável por grandes descobertas na área de eletromagnetismo, eletroquímica, ótica, enfim, a lista vai longe. Um dos dados interessantes que tem aqui é que em 24 anos ele apresentou mais de 30 trabalhos para a sociedade real, e a bibliografia dele até esse momento contava com mais de 500 papers. Então isso com 30 anos, sendo que ele partiu dos 21. Agora, mais importante que isso é que Faraday era um cristão convicto e dedicado. Em 1844, com 44 mais 9, 53 anos, ele teve indicação de mais de 70 sociedades científicas da época para ser o presidente da Royal Society no Reino Unido. Mas ele declina do convite, e um dos biógrafos dele, comentando a respeito desse declínio dele, do convite que ele recebeu, foi que, como cristão, Faraday sentia que nenhum momento dado por Deus deveria ser perdido. Seu tempo era estritamente controlado, e por isso ele seguiu os dois, tanto a sua ciência quanto a sua religião, com total dedicação. Ele recusa o que seria o convite para estar no lugar mais alto da sociedade científica da sua época, porque ele acreditava que o tempo dele não deveria ser não deveria ser desperdiçado ou mal aproveitado. E dentre as muitas questões e descobertas dele, um episódio que ilustra bem o ponto dessa convicção de Faraday a respeito de que não havia contradição entre o que Deus revelava na palavra e o que Deus revelava através das descobertas científicas. Um episódio bastante curioso é que Faraday, num determinado momento, ele estava convencido de que devia haver alguma relação entre a gravidade e a eletricidade, o magnetismo e outras forças. E então ele vai para o laboratório, se enfia lá, fica fazendo diversos experimentos em torno disso, e ele não consegue comprovar. Mas mesmo não conseguindo comprovar, ele escreve que esses resultados negativos, aspas, não fazem estremecer meus fortes sentimentos da existência de uma relação entre a gravidade e a eletricidade, apesar de não terem dado prova de que tal relação existe. Então, ele está ali no laboratório, não consegue comprovar sua tese, mas existe nele uma consciência de que essa relação existia. E essa consciência de que essa relação existia era justamente porque ele cria que Deus criou um mundo muito coerente e harmonioso, então essa relação deveria existir. E apenas 70 anos depois, e aí ele já falecido, Einstein vem e comprova que essa relação, essa intuição dele estava correta. E essa intuição ele teve justamente por causa da sua fé. Então é interessante esse modelo de integração que Faraday e o Kepler, que eu citei um pouco antes, tinham. Eles tinham uma consciência muito forte a respeito de Deus ter sido o criador de todas as coisas, e que por isso havia uma ordem e uma lei natural nas coisas, e essa lei poderia ser encontrada. E eu creio que essas questões lançam luz e lançam questões para a gente sobre a forma como a gente relaciona a nossa fé com aquilo que a gente faz. Hoje existe o Instituto Faraday, né? Que Sim. É para incentivar e financiar pesquisas envolvendo ciência e religião. Ok, próximo. Oi, sou eu. Vai, gente, diz que vocês sabem quem é ele. Não é um ator global. O Lucas tem certeza que é um ator da Globo. Quem é? Nops. Alguém? Chuta? Holanda. Não? Nossa amiga holandesa foi embora. É verdade. Sim? Sim, não? O cara do centímetro quadrado, exatamente. Abraham Kuyper, já vou explicar o que é o centímetro quadrado, ele não é cientista, não tem nada a ver com isso. Ele nasceu em 1837, nos Países Baixos. Gente, eu acho que eu vou até resumir os outros, para eu ter mais tempo para falar dele. O Kuyper é o seguinte, por que eu estou falando isso? Porque ele é fundamental nesse tipo de visão que a gente está falando aqui.
A Holanda já havia sido um centro de formação cristã muito forte, assim. Na época de Calvino e tal, a Holanda trazia os resquícios disso. Aí a gente estava falando da invasão holandesa aqui no Brasil, que se eles tivessem invadido o Brasil inteiro, o Brasil seria diferente e tal, mas enfim, isso é outra coisa. A questão é que quando Kuyper nasceu, já não era a mesma Holanda, já era um país no meio de um contexto extremamente secularista. Isso já são 50 anos depois da Revolução Francesa, mais ou menos, então os valores da Revolução estavam em alta, assim, a questão de a razão está acima de todas as coisas, a luz que vem do entendimento e essas coisas. Então o Kuyper, ele era filho de um ministro da igreja anglicana, ele foi estudar teologia, e a faculdade onde ele estudava era extremamente liberal, então ele conta até que teve uma vez que um professor chegou e falou: hoje eu decidi nunca mais acreditar nessa história de que Cristo ressuscitou, e aí todo mundo aplaudiu, e ele estava entre os alunos que aplaudiram, e isso faz ele sentir uma vergonha muito grande mais tarde, por ter participado disso, mas o fato é que essa era a formação dele. A Bíblia é um livro de histórias e essas coisas. Então ele se forma e vai trabalhar como ministro em uma igreja numa cidadezinha pequena. Para o azar dele, na verdade, para a sorte dele, nossa e de todo mundo, os cristãos ali eram muito crentes, muito mesmo. Então, eles até boicotam pregações dele, porque eles falam: a gente não vai ouvir esse negócio, porque ele está falando muita besteira, isso não é nada bíblico, isso não é nada... Ele fala que o pessoal daquela comunidade ainda tinha muito forte os valores da reforma protestante, ainda da época de Calvino, mesmo que eles nem soubessem quem era Calvino. Bom, ele só descobriu isso muito mais tarde, né? Mas enfim. E aí os irmãos começam a orar por ele, começam a orar pela conversão do pastor deles. E ele vai, começa a visitar eles, já que eles não queriam ouvir as pregações dele na igreja, começa a visitar. E com isso ele começa a descobrir quem são aquelas pessoas, e ele fica encafifado, porque ele percebe que o cristianismo deles faz muito mais sentido do que o dele. Tudo tem muito mais lógica, mais coerência, mais fundamento. Eles conheciam muito mais a Bíblia do que ele. Então é aí que ele passa por um processo de conversão, depois de um tempo. E depois ele vai para Amsterdã. Depois da conversão real dele, ele começa a perceber o seguinte: gente, está muito errado tudo que nós estamos vendo como cristianismo. A gente tem que mudar isso. O cristianismo faz sentido para todas as áreas da vida. O Kuyper é chamado de o criador de um movimento chamado neocalvinismo, que seria o calvinismo não focado naquela parte dos 5 pontos, da tulipa e tal, mas a ideia de que o cristianismo faz sentido para todas as áreas da vida. Ele tenta aplicar isso. O primeiro pensamento dele foi assim, eu estava falando para o Lucas que o Kuyper é engraçado, que ele fala assim: temos um problema, as universidades estão formando pessoas muito liberais, sem visão de cristianismo. O que eu posso fazer sobre isso? O que você faria? Eu, no máximo, pensaria: eu preciso fazer mestrado para eu dar aula na universidade. Ele pensou: vou abrir uma universidade. E aí ele abre a Universidade Livre de Amsterdã. E aí ali ele começa a dar aula, e não era só teologia, eram todos os assuntos, porque ele considerava que todos os assuntos têm relevância a partir da visão cristã. E tem essa frase que o Tiago citou, muito famosa dele, ela é o discurso de abertura da universidade, que é quando ele fala: não existe 1 centímetro quadrado sobre o domínio da raça humana, sobre o qual Cristo, que é soberano sobre todas as coisas, não proclame, diga, é meu. Exatamente. E o discurso dele todo é muito legal, e ele baseava naquele versículo: a minha glória não darei a outrem, que ele dizia assim, que os cristãos haviam relegado a ciência, todas as outras coisas como inferiores, e focado só em Bíblia e devoção, e deixado tudo nas mãos dos não cristãos. A ciência, as artes, etc, etc, etc. Então, o Kuyper, ele vai trabalhar nisso, para que a universidade forme pessoas que pensam biblicamente. Bom, não é suficiente, porque ele começa a ver problemas na sociedade. 1800 e alguma coisa, 74, se eu não me engano, ele estava muito preocupado com os problemas dos trabalhadores, que eram muito maltratados pelos seus empregadores. E aí ele começa... É engraçado que... enfim, deixa pra lá.
ele cita a Bíblia, porque o pessoal fala assim, que problema dos trabalhadores e tal. Ele fala assim, olha aqui Tiago, capítulo 5, versículo 11. Aí ele lê para eles, ele fala assim, como vocês falam que vocês são cristãos? Jesus disse, está escrito na Bíblia, e vocês ficam falando que isso não tem nada a ver? Então ele era um dos proponentes desse movimento de valorização dos direitos da pessoa que trabalhava. Pois bem, como tinha muito problema social, nós pensamos assim, como professora eu penso, preciso educar meus alunos para um dia eles fazerem diferença na sociedade. Ele pensava assim, eu vou para a política, só lá eu consigo resolver os problemas sociais. Se candidatou, se tornou o primeiro-ministro da Holanda. Fundou o partido político antirrevolucionário, um dos primeiros, né, e aí foi. Ganhou primeiro-ministro, porque ele defendia uma questão que até hoje a gente tem retomado aqui no Brasil, graças a Deus, que é a questão de esferas de soberania. Ele defendia o Estado não é soberano sobre todas as coisas. Era a ideia de vencer o totalitarismo, né? O Estado tem uma área de atuação. A família é outra esfera de soberania. Quem manda nos filhos é a família. Aí tem a igreja, aí tem, enfim. E aí ele, inclusive, coloca leis em que os pais podiam, se eu não me engano é assim, se eu quero que meu filho tenha uma educação cristã, o Estado vai providenciar que a escola onde meu filho estude seja uma escola cristã. Não precisava pagar uma escola particular cristã, porque o Estado tinha a visão de que o que a família decide precisa ser respeitado. Bom, ele sai depois de 4 anos, se não me engano, ele perde a eleição, ele fica muito mal e tudo mais. E aí ele decide, bom, não posso mais ser político, o que eu posso fazer? Eu preciso conscientizar as pessoas de que esse negócio está errado. Eu começaria a escrever cartinhas, sei lá. Ele fundou 2 jornais, o Standard e o Arautos. Um para pessoas cultas, outro para pessoas simples. Então ele falava nas 2 línguas para que todo mundo conseguisse entender aquilo que ele estava falando. O pessoal que não gostava dele, que era muita gente, dizia que ele era um inimigo com 10 cabeças e umas 100 mãos, porque ele estava assim, em atividade o tempo todo. E eles odiavam ele, mas eles respeitavam muito, porque eles sabiam que ele falava grandes verdades verdadeiras. Então, de tudo que ele viveu, a gente tem colhido os frutos hoje, a gente que está nessa coisa de retomar o que o cristianismo tem de resposta para todas as áreas. Talvez a gente não tenha condições de fazer 1/10 do que ele fez, mas isso é a ideia de que ele resolveu fazer o que precisava ser feito. Inclusive nessa área de política, ele tinha uma frase que dizia que o cristão ter medo da política não é cristão e nem é ético, porque a política precisa de cristãos verdadeiramente envolvidos em atuar na política. Eu acho que é isso, porque senão eu vou ficar falando aqui a vida toda, mas a ideia é de que até agora nós estamos colhendo fruto desse pensamento dele, e se hoje eu quero atuar na área da educação com base numa visão cristã, é porque eu entendi o que o Kuyper falou algum dia desses aí. Ouvir o testemunho agora da nossa irmã Catarina. E o cristianismo realmente precisa de políticos com visão de Kuyper, não com a visão daqueles que a gente exporta para Brasília. Vocês têm que saber, por favor. O primeiro. Obrigada, irmãos. Deus abençoe. O segundo é mais difícil. Tolkien. Bom, por que a gente colocou os 2 juntos? Porque eu queria falar dos 2 e a gente só tinha 10, então o Lucas falou, tá bom, espreme os 2. Na verdade é porque ambos são da área de literatura, ambos são acadêmicos. O Lewis é outro do qual eu passaria horas falando, mas eu vou ser breve porque a maioria de vocês já conhecem, pelo menos já ouviram falar das Crônicas de Nárnia. E aquela frase, creio no cristianismo como creio no sol, não porque eu vejo, mas porque por meio dele eu vejo todas as coisas, que é bem essa ideia da cosmovisão do cristianismo, né? Na verdade, verdadeira, o Lewis é irlandês e o Tolkien nasceu na África do Sul. Eu coloquei Reino Unido porque é onde eles se conhecem, é onde eles passam boa parte da vida deles e onde trabalham. Bom, eu acho que tem muitas coisas da vida dos 2. Do Lewis, a gente tem muito essa área de apologética, né? Depois que ele se converte, ele era um ateu ferrenho e convicto. Quando ele se converte, ele passa a defender o cristianismo. Como ele era muito inteligente, ele começa a defender o cristianismo de forma muito inteligente. Ele sabia falar a língua dos lógicos lá, intelectuais.
Então, a gente tem Cristianismo Puro e Simples, que é resultado das palestras que ele deu numa época de guerra, que até no grupo nosso lá eu falei que eu acho engraçado, que numa época de guerra, tá todo mundo triste, precisando ser consolado, você lê aqueles negócios e fala, ou o nível daquele povo era muito alto, ou o consolo veio por meio do Espírito Santo, porque era altamente lógico e racional o que ele escrevia. Não era, vai ficar tudo bem, fiquem calmos, não era nada disso, né? Bom, fora isso, o que eu queria focar é a parte de como eles se tornaram referência na área deles. Eu acho que em todos eles a gente tem isso. Por exemplo, o Kuyper é muito reconhecido na Holanda como político. Eles são reconhecidos, e eu digo reconhecidos não pelos cristãos, porque em geral os cristãos não sabem quem eles são. Mas na área acadêmica, crítica literária, ou ficção científica, ou outras áreas de literatura, eles são muito conhecidos. O Tolkien tem um fã-clube gigantesco, que o pessoal acha super nerd, assim, de saber falar a língua dos elfos, porque ele inventava línguas, era um negócio insano. Mas assim, essa coisa de, além de você fazer com base na sua visão cristã, você fazer muito bem feito, né? O Tolkien levou 12 anos para escrever O Senhor dos Anéis. 12 anos. E ele ainda queria dar umas ajeitadas. É que o Lewis pegou e falou, pelo amor de Deus, publica do jeito que esse negócio está, senão não vai sair nunca. Eles tinham um grupo de escritores, né, que eles trabalhavam juntos. E eles são defensores dessa área de literatura fantástica, o conto de fadas, coisa que eu amo também. Mas a ideia que eu queria deixar leiam os livros deles, por favor, gente. E que eles realmente foram muito excelentes naquilo que eles fizeram. Se hoje você chega lá numa biblioteca em Oxford e tem lá a Arya Lewis, o busto de Lewis e tal, não é porque ele era crente. É porque ele era muito bom naquilo que ele fazia. Então eu fico pensando assim, imagina, você vai ver um negócio, nossa, muito bom esse negócio, quem fez? Então, ele era crente. Aqui hoje o pessoal acha que isso é improvável, porque geralmente, não, se é de crente é mais ou menos, né? Meia boca, aqueles filmes, nananã, não sei o quê. Não estou criticando, estou falando que... tanto tempo na igreja que não consegue fazer nada... né? A gente fala que nós cristãos, aí já é uma área mais da cultura, né? A gente se recluiu para o nosso gueto gospel, assim, e aí a gente só sabe produzir coisas, e aí eu vou falar uma coisa que eu... Não, falo isso depois no Malik. Mas a gente só sabe produzir coisas para os próprios cristãos, e eles produziam coisas que são lidas, estudadas. Então o Tolkien, ele inventava línguas, né? Ele inventou toda uma Terra-média e tem a língua mesmo. Esses dias eu escrevi meu nome usando o alfabeto élfico lá. Tem a língua de cada povo do livro. E aí o povo vai estudar a língua que ele criou para escrever uma história. É um negócio muito louco. Então a ideia é, até que ponto a gente se dedica com tal avidez naquilo que a gente faz? E até que ponto alguém um dia vai poder ler uma história que nós escrevemos e ser remetido a valores cristãos como as obras deles? Porque Lewis ainda é mais explícito, mas Tolkien ele não queria mostrar isso, então você lê a história passando por todos os valores morais da fé cristã e não fica sabendo que ele às vezes era cristão. A maioria das pessoas nem sabe disso, né? Acho que tá bom. E, gente, uma coisa que eu acho que vale a gente refletir é que a gente fica falando, a gente fica encantado em falar a biografia desses caras. Mas é importante a gente perceber que alguns deles foram gênios, mas nem todos foram gênios assim, nasceu geninho e por isso fez o que fez. Ou alguns deles, como o Faraday que eu acabei de dizer, o cara nem informação teve. Mas foram caras extremamente comprometidos em fazer com excelência aquilo que Deus deu a eles fazer. Então, muito da nossa mediocridade enquanto igreja cristã não é resultado de falta de possibilidades ou de termos geniozinhos no nosso meio. É falta de comprometimento mesmo. Falta de querer fazer, né? Falta de suar a camisa, gastar massa cinzenta. É engraçado que quando você começa a estudar a biografia desse povo, às vezes eu estudo alguns com meus alunos, eles falam, quanta vida triste, né? Eu falo, pois é, mas parece que a vida triste deles conduziu eles para um caráter de, não, eu vou lutar, porque a vida não é para, ai, coitado de mim, né? Ele perdeu a mãe aos 9 anos, passou a infância quase toda no internato, então é um negócio assim, que a gente precisa mesmo de mais. Esse é seu. Esse ninguém vai saber, tenho certeza.
A Carol sabe todos. Quem conhece palavra antiga? Levanta a mão. Eu leio. Isso! Aí, na verdade, a maioria das pessoas que canta a música nunca leu o Huckmacher e aqui, nunca leu, é verdade. Vai conhecer quem é Huckmacher, ó. Isso é Doiver. Isso não é do... Doiver que a gente não pôs na lista. Vamos lá, quem foi esse cara que mereceu até uma música do Palavra Antiga? Huckmacher nasceu na Holanda 2 anos depois da morte do Kuyper, em 1922. Todavia, ele se converteu ao cristianismo só em 1942, aos 20 anos de idade, num campo de concentração nazista na Ucrânia. Então, Huckmacher, junto com a família dele, foi levado para um campo de concentração e ali ele conheceu o cristianismo e se converteu. Obviamente, ele saiu do campo, mas não viveu muito, morreu cedo, ainda aos 55 anos de idade. Então, entre o período da sua conversão e a sua morte, passaram um pouco mais de 30 anos. Agora, apesar de ter vivido apenas 30 e poucos anos como cristão e 55 anos como indivíduo, a produção dele, não só científica e acadêmica, mas a influência que ele causou em muitas pessoas à sua volta e do seu convívio, deveriam deixar, mais uma vez, todos nós de queixo caído, ou no mínimo nos fazer refletir sobre como nós temos gasto a nossa vida. Eu vou ler um relatozinho breve da vida dele, que resume melhor do que eu resumiria e não vai tomar tanto tempo assim. Pouco tempo depois de sua conversão, Huckmacher já era conhecido como uma das vozes mais atuantes no campo de integração entre fé e artes no Ocidente. A grande área de atuação dele, conforme você pode ver ali, é a parte de artes. Então, teoria da arte, história da arte, música, filosofia. Então, essa foi a forte área de atuação e ele foi, creio eu, um dos grandes expoentes no Ocidente dentro dessa área. Voltando à minha citação aqui, seu importante legado é prova incontestável da influência exercida por ele sobre os cristãos de todas as partes do mundo. Seu tempo de vida como cristão foi relativamente curto, porém sua contribuição para o reino de Cristo expressiva. Ele deixou dezenas de livros publicados, abordando o tema das intrincadas relações entre arte, cultura e cristianismo, e centenas de artigos publicados em revistas especializadas na Europa, nos Estados Unidos e no Canadá. Então, de novo, não foi um cara que produziu boa arte simplesmente para o mundo cristão. Foi um cara que produziu boa arte e foi reconhecido por dezenas de revistas e artigos especializados em todas essas regiões da Europa, Estados Unidos e Canadá. Deixou também vários departamentos de arte estruturados ou em vias de estruturação na Holanda, Estados Unidos e Inglaterra. Então foi um cara que também, pelas universidades pelas quais ele passou, ele deixou departamentos estruturados, com novas visões. Não só isso, também fundou associações de artistas criadas diretamente por ele ou sob sua influência, criou um centro internacional de estudos formado e estabelecido na Holanda e criou uma estação, ou mais de uma estação de rádio, não só no seu país, como também em toda a região ali dos Países Baixos. Porém, além de todas essas criações, o maior legado que ele nos deixou foi um impacto provocado pela vida dele sobre outras vidas. Ele contribuiu para que centenas de artistas e acadêmicos desenvolvessem as suas vocações sob a influência de uma cosmovisão cristã. E aí aqui eu termino a fala sobre o Huckmacher dizendo que você precisa ler Huckmacher, especialmente você que tem interesse na área de artes. Até poucos anos atrás a gente não tinha nada dele traduzido para o português, mas hoje a gente já tem 2 bons livros dele, um que se chama, um fininho, que vale a pena cada segundo da leitura, que chama A Arte Não Precisa de Justificativas, e um outro um pouco mais denso, e essa é talvez a maior obra da vida dele, que é A Arte Moderna e a Morte de uma Cultura, onde ele faz uma crítica pesada à arte moderna e a como ela tem um papel... Preciso controlar minhas palavras, tomar cuidado, porque eu não sou um crítico de arte, mas como ela tem uma influência... Eu ia dizer essa palavra, mas achei muito pesada, mas como ela tem uma influência bastante negativa na própria cultura, especialmente da Europa, mas também de todo o Ocidente, a partir do começo do século XX. Você agora. Não dá nem para ver, você pode falar vocês podem dizer que é difícil reconhecer porque não está dando para enxergar direito. O Fernando conhece.
Eu acho que você acertou. Acho que esse é o primeiro que está vivo dos que a gente tem falado. É o primeiro que está vivo. Vocês viram que a gente veio traçando uma linha do tempo. Saímos do Kepler, século XVI, viemos andando por uma linha do tempo e agora a gente chega século XX. Alvin Plantinga, um filósofo norte-americano, um filósofo e acadêmico. Plantinga nasceu no ano de 1932. Coisa boa na área de filosofia. Esse reconhecimento dele, eu queria mostrar, citando um trechinho da revista, dizia os banido do como morto por Nietzsche, não é bem assim. Deus está de volta em meio a uma silenciosa revolução do pensamento e da argumentação. Realmente alguém poderia ter previsto há 2 décadas. O mais intrigante é que esse movimento não partiu de teólogos ou cristãos comuns, muitos dos quais sequer jamais aceitariam que Deus estivesse em apuros, mas partiu nitidamente dos círculos intelectuais de filósofos acadêmicos, cujo consenso há muito tinha banido o Todo-Poderoso das discussões mais proveitosas. Então você tem aqui o testemunho de uma revista não cristã, lendo o que está acontecendo nos círculos acadêmicos dos Estados Unidos no começo da década de 80 e falando, tem cristãos influenciando a academia e os departamentos de filosofia de uma tal forma que ninguém poderia prever até há poucas décadas atrás. E dentre esses filósofos cristãos, talvez o maior deles seja justamente esse cara aqui, Alvin Plantinga. Então, para aqueles que têm interesse na área de epistemologia do conhecimento, na área de filosofia, leiam ele. Também tem coisa boa dele publicada em português. Vi inclusive 2 livros dele aqui embaixo hoje, na livraria. Né? Já foi embora os livros. Já foram? Tá, enfim, tinha. Mas tem um sobre o problema do mal e um sobre o conhecimento de Deus, ambos de Edições Vida Nova. Coisa pesada, coisa densa. Mas, de novo, alguém que entendeu ainda no começo da sua vida, e a gente estava conversando sobre isso mais cedo, alguém que entendeu ainda no começo da sua vida que a fé cristã tinha algo a dizer sobre tudo. E aí ele falou, bom, eu sou um filósofo, o que a fé cristã tem a dizer sobre isso? E ele foi atrás. E ele se tornou um dos maiores expoentes. Esse cara é reconhecido nos Estados Unidos, esse cara é reconhecido nos departamentos de filosofia no Brasil. Se você perguntar, eles sabem quem ele é. Então, enfim, a gente precisa ter mais gente assim. Acho que só a Carol vai saber. Quem mais falou? Ah, Ana Lígia. Ô, gente, o Malik, até quando eu estava escrevendo, eu coloquei esse ilustre desconhecido, porque o Malik é assim. Bom, para quem estuda a área de cinema, ou para quem se interessa por cultura e tal, ele é alguém que produz filmes muito conhecidos e, em geral, ou muito amados ou muito odiados. Mas ele é conhecido como diretor, Terrence Malick, é dos Estados Unidos também. Agora, ele detesta com veemência qualquer tipo de exposição. Então, essa foto é uma das únicas que se tem dele, são poucas mesmo. Ele não vai, ganhou o prêmio da Palma de Ouro do quem não sei o quê. Ele não vai na premiação, ele não dá entrevista. Então, eu vou focar nada na vida pessoal dele, porque eu sei muito pouco, só sei que ele chegou a estudar filosofia, depois ele teve uma discussão bravíssima com os orientadores e professores, porque eles queriam que ele levasse para um lado e ele não queria, provavelmente alguma questão até teológica, talvez. Ele é católico. Enfim, e aí ele foi para a área de arte, de produção de cinema. Um dos filmes dele, e aí eu quero ler o que eu já postei hoje no Face, um dos filmes dele que ficaram mais conhecidos foi A Árvore da Vida. Antes tiveram vários... Ele demora muito, então acho que de The Thin Red Line até A Árvore da Vida foram 5, 6 anos de espaço, alguma coisa assim. E aí, por que eu pedi para colocar ele?
porque me impressiona muito como é que alguém consegue fazer um filme que é passado nos cinemas. E aí eu quero fazer uma distinção, é isso que eu ia falar antes. Tem Quarto de Guerra, que eu quero ver, que eu já ouvi falar que é muito bom, sobre oração. Tem Desafiando Gigantes, tem o Desafio do Amor e tal, que são os filmes feitos pelo pessoal da Igreja Batista lá dos Estados Unidos. Mas esses são filmes, essencialmente, ou para cristãos, ou para quem está sendo evangelizado. Você fala, vê esse filme aqui, porque é óbvio que é linguagem de cristão, tem oração, todo mundo junta, e tem a cruz e tal. O Malick, ele conseguiu uma façanha, que eu acho, nos dias de hoje, porque isso antigamente era muito comum. Você pega Rembrandt e tal, mas que é produzir uma arte com não são princípios não, mas com questões religiosas, mas ser um negócio tão bom que todo mundo assiste, nem que seja para falar que o negócio é ruim. Então, A Árvore da Vida é um filme que foi muito comentado. A maior parte das pessoas foi para o cinema no meio do filme, desistiu, saiu, foi embora. E aí, para quem fez isso, que está aqui, eu sugiro muito ler duas coisas. Um é um artigo do Guilherme Carvalho, lá do Labri, explicando o filme. E o outro é um artigo do Zeca Camargo, da Globo, falando sobre o filme. Eu acho que a questão é assim, e até o Zeca Camargo fala, se você não teve paciência, lê o que eu estou falando e depois assiste de novo. Porque ele fala até assim, se você não teve paciência para ver os dinossauros, você também perdeu a questão da compaixão do filme. Se você não teve paciência para isso, você também perdeu isso. A questão é que o Zeca Camargo, eu vou ler o que ele escreve, tá? Que é melhor. O filme mexeu tanto comigo que me fez reconsiderar até mesmo minha posição com relação à fé. Ela é um pouco complexa e indefinida demais para eu poder dividi-la hoje aqui com você, mas apenas para continuar a discussão, digamos que eu já tinha resolvido que a fé era uma coisa que não faria parte da minha vida. Mas aí chega Malick e me reapresenta a graça divina como o único amor que de fato pode nos salvar. Como não me sentir cutucado com isso? As perguntas que Jack e eventualmente seu pai e sua mãe colocam ao Criador são longe de ser tolas ou simplesmente retóricas. São pontuais e indispensáveis para nos fazer pensar na cena que estamos vendo e nos provocar por muito tempo depois que saímos do cinema. Então, esse é o tipo de obra que, embora você tenha claramente ali pessoas discutindo com Deus, que o filme é basicamente isso, as pessoas, em argumentação contra Deus, ele mexe com quem consegue perceber a história por trás do filme. A Carol falou, pelo amor de Deus, você não vai falar de Amor Pleno? Amor Pleno é um filme mais recente dele, não o mais recente, mas um mais recente, que fala da questão de relacionamentos, que eu descobri recentemente que é semi-autobiográfico o filme. É que eu não gostei do filme, por isso que eu não ia falar dele, mas a Carol gostou e ela acha que os valores ali precisam ser colocados, porque ele questiona essa coisa de relacionamento, como se diz? Descartável, essa coisa de uma pessoa a outra, fidelidade e tal. A questão é que, é isso que eu estava falando naquela hora, eu falo que a gente tem o hábito Conde de Sarzedas, assim, que é o nosso gueto, onde a gente vai e acha coisas, sapatos de crente, gravata de crente. O Marcos ama Conde de Sarzedas, desculpa, irmão, por falar isso na sua frente, mas aquela coisa assim, de nós criamos uma subcultura gospel, que nós assistimos e achamos bonito, legal, porque são valores que a gente tem, que a gente ama, mas que para o não cristão ele olha e fala, tá legal, mas não vai me falar que isso aí tá bom, né? É interessante o que você está falando e tal. Então acho que o desafio é esse. Como é que alguém consegue produzir um negócio que é tão bom, que todo mundo assiste, todo mundo critica e chega ao ponto de alguns questionarem a sua fé, seus valores e tudo mais. Então, na área de cultura, juntando o Huckmacher, o pessoal da literatura, é engraçado que o Huckmacher nem era artista, ele só era um estudioso da arte. Os cristãos artistas entram em crise direto por conta disso, por conta de valores cristãos em conflito e tal. Mas a nossa ideia aqui foi mostrar um pouco de gente que trabalhou em todas as áreas e que eles produziram coisas a partir da visão cristã. Não é que eles eram bons profissionais e bons cristãos. A profissão deles era diretamente influenciada por toda aquela cosmovisão deles. E segundo, eles eram muito bons naquilo que eles faziam ou fazem.
O Malik também está vivo ainda. E eles são reconhecidos. Então, eu digo que o meu sonho é o dia que o pessoal vai olhar e falar: gente, já reparou que tudo que crente faz é muito bom? Tudo que eles fazem, a gente tem que ir lá e assistir, a gente tem que ler, a gente tem que estudar. Tem que ter alguma verdade nisso que eles estão falando. Não é possível que eles produzem coisas tão boas e a gente está certo e eles estão errados. O meu sonho é esse. Não sei se vai acontecer só na glória e tal, mas eu acho que é o que eles fizeram, é o que a gente tem que buscar também. Teria mais um, mas eu acho que isso serve de fechamento. Seria mais um cientista, a gente já abordou alguns. Eu acho que o recado ficou dado de uma forma bastante clara. Vou voltar num dos pontos só que eu toquei. Se a gente hoje está na posição que a gente está, na cultura que a gente vive, não é por falta de exemplo, não é por falta de gente. Afinal, dizem por aí que os evangélicos são 1/3 da população desse país, apesar de que é um fato bastante contestável. Mas não é por falta de exemplo, não é por falta de gente, não é por falta de inteligência, mas é, em boa parte, por falta de vergonha na cara. A gente realmente não tem vergonha na cara. A gente canta bem na igreja, a gente escreve bons textos sobre a palavra de Deus, a gente faz até algumas boas produções cinematográficas para os cristãos, a gente faz ciência muitas vezes bem, dá às vezes bom testemunho, mas a gente deixa muito a desejar quando o assunto é mostrar a relevância da nossa fé diante das outras ideologias conflitantes, diante das outras cosmovisões que conflitam com a cosmovisão cristã. Eu tenho minhas dúvidas se a nossa falta de voz na sociedade é porque a gente não tem convicção suficiente da nossa própria fé. Então eu acho que a mensagem final que eu deixaria seria essa: o quão convicto você está de que a cosmovisão cristã ela te dá uma base para toda a sua vida. Eu digo isso porque por muitos anos eu não tive essa convicção, e isso me jogou para escanteio, e isso me deixou na defensiva, e isso às vezes ainda me deixa na defensiva. Muitas vezes no meu trabalho eu tenho vergonha de brigar com gente que é muito mais graduada que eu, ou debater ideias, brigar no bom sentido, debater ideias com gente que é muito mais graduada que eu, porque eu não tenho uma convicção suficiente de que o evangelho realmente é uma base, é uma estrutura a partir da qual eu posso compreender todas as coisas. Então o meu desafio final é para que a gente pense um pouquinho: o que hoje impede que o evangelho se expresse através da minha vida e modifique a realidade ao meu redor? O que está impedindo? São fatores simplesmente externos? Ou é falta de vergonha na cara mesmo? Ou é falta de confiança no poder do evangelho? Isso. E eu, se vocês quiserem, a gente pode passar uma lista de livro, de filme, que foram as coisas que influenciaram o nosso pensamento e que vem fazendo a nossa mente mudar, de todo mundo que tem entrado para isso, né? Que a ideia é realmente conhecer quem foram essas pessoas. O meu contato foi assim: conhecendo quem foram elas, as obras produzidas por elas, e aí começar a pensar, bom, se eles conseguiram, a gente consegue também. Então, se vocês quiserem depois, vocês podem mandar e-mail ou qualquer coisa, a gente pode mandar para vocês as listas e as sugestões e as dicas que a gente tem.